Olá, pessoal. Vamos conversar um pouco hoje sobre ângulos e vistas. Vamos pensar em ângulos desde o início, né? De como nomear um ângulo, como medir, para que ângulo, essas coisas. E vistas no sentido de como eu consigo ver as coisas ao meu redor, no sentido de visão espacial, num sentido de 3 dimensões. Bom, então, primeira coisa, para que ângulos? Né? Para que eu vou usar ângulos na minha vida? Então, por exemplo, você vai fazer um exercício, a professora lá do exercício fala, vamos colocar agora as pernas a 90 graus. Agora o estacionamento, os carros devem ser parados a 45 graus. No futebol, o atacante deve estar posicionado de forma que ela tenha uma visão, que ele tenha uma visão do ângulo, tal. Então, esses são exemplos comuns do dia a dia que a gente utiliza ângulo. Mas o que é ângulo? O ângulo, pessoal, eu preciso de semirretas encontradas por um vértice, pontos A, O e B, onde O é o vértice deste ângulo, e aquele espaço que está compreendido entre essas duas semirretas é exatamente o ângulo. Então, o ângulo é uma abertura, né? Uma abertura. A gente pode também ter ideia de giro, angulação. E como que eu meço ângulos? Se eu medisse com régua, uma pessoa poderia medir o ângulo naquela posição, a outra naquela e a outra naquela. Então, eu teria ângulos, o mesmo ângulo de tamanhos diferentes. Não é possível. Então, não se usa régua para medir ângulos. Se usa uma ferramenta chamada transferidor, que ela tem a possibilidade de ser rotacionada, e ela pode ser rotacionada e colocada no lugar ideal para medir o ângulo. Então, a marcação do transferidor deve ser colocada no vértice e a reta deve estar apontada para o zero para que a gente possa medir o ângulo. Bom, e como que a gente pode nomear ângulos? Né? Do mesmo jeito que a nomenclatura de segmentos, letras maiúsculas com tracinho em cima, para ângulos a gente precisa colocar AOB, ou seja, o vértice do ângulo vai no meio e vai com um acento circunflexo. Então, AOB com circunflexo, você já tem que bater o olho nessas 3 letrinhas juntas e pensar, é um ângulo cujo o O é o vértice do ângulo. E para os mais preguiçosos, brincadeiras à parte, ou só o O com o circunflexo em cima. Então, pensando nessas questões de giros, a gente pode ter um ângulo que dá uma volta completa. E a gente fala que a OAB é uma volta completa e a volta completa são 360 graus. Já um AOB meio aberto, assim, a gente diz que é uma meia volta, né, um meio de volta, 180 graus. E já uma quina, que a gente tem esse desenho desse quadradinho com esse pontinho, toda vez na vida que você vê esse quadradinho com esse pontinho, você tem que saber que é um ângulo de 90 graus, que é 1/4 da volta. Então, o giro completo, 360, metade do giro, 180, e 1/4 do giro é exatamente uma quina. Então, eu vou ensinar para vocês agora como fazer um medidor comum de ângulos. Prestem atenção. Para fazer um medidor de ângulo de 90 graus, basta eu ter um pedaço de papel rasgado, não rasgado, qualquer jeito, e basta fazer só duas dobraduras, né? Que é o seguinte, eu vou dobrar o meio, qualquer meio que eu quiser, tá? Assim. Eu vou dobrar o meio aqui, qualquer jeito, pode ponta com ponta, não tem problema nenhum. E depois que eu dobrar esse meio, é essa parte que é importante. Eu vou dobrar encontrando essa parte. Então, lembrando que eu não posso agora deixar uma pedaço sobrando, não. Tem que ser pontinha com pontinha mesmo. Pontinha com pontinha. Bom, quando eu dobrei a pontinha com pontinha, o que aconteceu aqui, ó? Nessa quininha aqui, ó. Eu tenho um ângulo de 90 graus, porque eu dobrei exatamente ponta com ponta. E a partir daqui agora eu posso começar a medir as coisas de acordo com o ângulo. Por exemplo, uma folha, né? Eu tenho uma folha qualquer e eu vou medir aqui que esse pedacinho aqui é exatamente 90 graus, porque cabe aqui exatamente o meu medidor de ângulo de 90 graus. Assim como também nas quinas das coisas, né? Eu posso medir as quinas das coisas também
ângulos de 90 graus. Bom, então vamos falar agora de vistas. Então, o que é vistas? Vistas é como eu consigo observar aquele objeto de posições diferentes. Na frente do objeto, em cima do objeto, do lado direito, do lado esquerdo, atrás. Então, essa é uma visão tridimensional, uma visão espacial. Vou mostrar para vocês uma cadeirinha que eu desenhei para vocês no GeoGebra. Esse é um recurso interessante, eu vou colocar no link aqui de baixo como vocês baixaram o GeoGebra, para vocês podem utilizar aí, fazer várias coisas interessantes, tanto da geometria espacial quanto da geometria plana e até de outras coisas, como funções, essas coisas. Então, eu fiz lá uma cadeirinha, vou mostrar lá para vocês. Bom, então aqui no GeoGebra, eu fiz aqui para vocês os pontos, quem já trabalha no GeoGebra, ótimo. E eu fiz aqui uma cadeirinha que tá lá junto para vocês. Então, essa cadeirinha, eu posso movimentar ela aqui e aí eu vou conseguir ver vários tipos de vista. Então, quando eu coloco a minha cadeira desse modo, é como eu estou vendo ela na vista frontal. Se eu colocar ela assim, é como eu estou vendo ela na visão na vista superior. E aqui eu posso ver aqui pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Então, eu posso fazer esse movimento aqui para entender essas vistas. Beleza? Então, depois que eu penso naquela cadeirinha, então, a maioria das vezes a gente não vai ter aquela cadeirinha no GeoGebra para a gente fazer aquele tanto de movimento e observar a cadeira de maneiras diferentes. Então, a minha dica é, eu consigo pensar com o objeto na mão. Então, do livro, eu penso no objeto na minha mão e consigo fazer as relações. Então, essa é a minha dica. Tenta observar. Quando é papel, eu tento pensar recortando e ter aquilo na minha mão para fazer as visualizações. Ah, de cima, imagina se eu olhasse de cima ou de lado, etc. Então, naquele caso da cadeira, essa é a visão frontal, é como eu vejo a cadeira de frente. Essa é uma visão lateral esquerda, quando eu girei ela para a esquerda e como eu vejo ela pela esquerda. Essa é uma visão lateral direita. E essa é a visão superior daquela cadeira. Então, essas são as vistas que a gente utiliza, né, como vista lateral, como vista frontal, como vista superior, vista inferior e assim sucessivamente. Bom, espero que todo mundo tenha entendido. Um abraço, tudo de bom para vocês, se cuidem.